Boa noite, Regina Baú. Boa Boa noite. noite, Adeildo. Tudo bem com você? Tudo jóia. Um grande prazer revê-la, né? A gente faz um tempo que não se fala, né? Mas a amizade é para sempre, né? A gente, o pouco que se fala, já estamos juntos de novo. Regina é uma grande amiga nossa, né? E a gente convidou para essa apresentação, essa entrevista. Eu tive o prazer de conhecê-la alguns anos atrás, né? Mas assim, Regina é sempre muito envolvida com eventos, palestras, né? Treinamentos, assim, ela é uma pessoa que me inspirou muito em um determinado momento da minha carreira, né? Então, assim, para apresentar para nossos internautas, nossos ouvintes, né? O pessoal que acompanha a Rádio Flap, a Regina, ela é palestrante, ela é terapeuta e escritora. Agora, ela vai, no meio da entrevista, ela vai contar agora essa última façanha dela, que é ser escritora, né? E nós convidamos a Regina aqui para falar sobre a programação neurolinguística, mais conhecido como PNL, e o que ela pode fazer pelos nossos ouvintes, internautas, né, no planejamento para 2022, né? Então, assim, Regina, a gente faz uma apresentação breve, porque o seu currículo é extenso, né? Então, se a gente for aqui detalhar o currículo, vai acabar o nosso tempo, né? Mas fica à vontade, se quiser complementar a minha apresentação. Uma grande honra em recebê-la, né? Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Adeildo, a gente se encontrou de uma maneira, graças à internet, né? Nos encontramos no LinkedIn e a Perfeito. amizade é para sempre mesmo, há alguns anos atrás, né? Como ele mesmo falou, eu tenho um currículo extenso, mas eu me apaixonei por programação neurolinguística há mais de 10 anos atrás. Olha que legal. O que é, na verdade, a programação neurolinguística? Que é Tem a minha, muitas coisas. é a minha primeira pergunta para você, né? O que Que é a bom. PNL? Porque o pessoal, a gente não tem sempre aqui a honra de estar recebendo uma pessoa tão especializada nesse assunto, né? E aí eu queria ir para essa pergunta, quer dizer, o que é a PNL, né? Explica para nós, Regina. Então, a PNL é a programação neurolinguística que chegou para nós na década de 70. Só que ela, depois, quando chegou a hipnose, a gente viu que já tinha, na verdade, só que não tinha esse nome, né? Tinha só PNL, que quem chegou com a PNL, os primeiros foi um matemático e um linguista, o John Grinder e o Richard Bandler. Eles começaram a estudar, na Eles eram verdade, americanos? Eram americanos? Sim, eles começaram a estudar o comportamento de pessoas. Tá. Por quê? O básico, para a gente falar para quem não sabe nada de programação neurolinguística, quando a gente quer acordar às 7 horas da manhã, e à noite a gente fala, vou colocar o relógio para despertar. E a gente consegue acordar 2 minutos para 7 ou 5 para 7. O que é isso? Já faz parte da nossa programação mental. Já é algo que a gente considera como uma programação. Agora, se você ficar, 10 para 7 está bom, 7, 7 e meia. Aí, o seu mental, você não entende. Então, você fica acordando de hora em hora e dorme mal, né? Então, isso é bem o básico, bem o básico. É tipo domingo, né? A semana inteira você está acostumado a acordar no horário, quando chega no domingo, em vez de você ficar mais tempo dormindo, você acorda no mesmo horário. Pois é, mas se você se programar, eu posso dormir até às 10, a sua mente vai entender, né? Olha que legal. Então, nesses estudos que eles começaram a trabalhar, por que uma pessoa é assim, outra assim, eles começaram a pesquisar e tiveram também motivações. Tiveram o Milton Erickson, que também é o pai da hipnose, né? Vamos dizer, é um dos, mas que ele também foi uma inspiração para trabalhar a programação neurolinguística. E o que eu acho que programação neurolinguística, todas as pessoas deveriam buscar, se não for para trabalhar com ela, mas como autoconhecimento. Porque quando a gente fala de PNL,
muita gente fala, é um processo terapêutico. Eu uso nas terapias, mas é também um processo educativo. Que legal. Então, dentro do primeiro básico que a gente aprende de PNL, é a excelência humana. Como é que a gente consegue construir e estruturar uma excelência humana? Primeiro é nos conhecendo e descobrindo que nós temos muitas ferramentas, só que muitas vezes não usamos porque nem sabemos que tem. O rapport é um deles. As pessoas que nunca ouviram falar em rapport, o que é rapport? Rapport é parecido com empatia. É quando, na verdade, sabe quando você está palestrando e você sabe que alguém está entendendo porque ele está com a cabecinha concordando com você? Sim. Isso já é rapport. Uhum. E muitas vezes, o rapport tem diversas formas, né? Tem a parte gestual, tem a parte de falar também, né? Usar. Se você está falando de café, eu sei que você gosta muito de café. Então, Regina, um cara com sobrenome de Caboclo, se não gostar de Exatamente, café... Adeildo Caboclo não deve ser à toa. Não deve ser à toa. Então, mas se você está falando de café, Uhum. e eu posso entrar nesse assunto com você, porque eu também gosto de café. Pronto. Isso pode ser considerado um rapport também. Que legal. Então, isso ajusta os contatos, os relacionamentos. Isso eu acho que isso é muito importante de ser entendido em PNL. Para as pessoas que não sabem, né? A PNL, a formação da PNL, hoje a gente sabe que tem cursos de fim de semana, mas a formação mesmo é o practitioner primeiro, que é o básico, depois é o master, que é um aprofundamento, e depois o trainer, que o trainer é bastante para palestrante. Então, a PNL, ela faz com que o nosso trabalho como palestrante fique mais objetivado, mais claro para quem participa. Porque nós temos, né? O ser humano tem vícios de linguagem. E, de repente, a gente não percebe que está falando né. Com certeza. Né? Olha aí, e o que é o né? E não é? É uma afirmação. Só que a gente normalmente não escuta isso, né, Adeildo? Então, a PNL faz todos esses cursos, esses treinamentos, faz com que a gente busque ser uma pessoa melhor, né? Regina, você falando isso, eu lá atrás, né, eu já tinha lido alguns autores, e uma vez Lai Ribeiro, nos anos 90, ele veio dos Estados Unidos, o Dr. Lai Ribeiro, e veio começando a falar da PNL que ele tinha visto lá, né? E aquilo para a gente era um pouco novidade, né? Mas depois aí você começa a ver os autores americanos, né? A Arte de Pensar Grande, né? Mente Milionária, Pense em Riqueza, né? Vários temas. E a gente lia aquilo, falou, mas, né? Como é que funciona isso, né? E aos poucos a gente foi entendendo os mecanismos, né? E o quanto isso nos ajudou a olhar fora da caixinha, né? Às vezes a gente vem de uma formação cultural, normalmente católica, né? Entre o certo e o errado, né? E de repente você percebe que é possível, né? Que se a gente pensar diferente, ver o dinheiro como bênção, né? Não é isso? Como oportunidade de a gente fazer as coisas, né? A gente muda toda a nossa forma de enxergar o mundo, né? Exatamente. E aí eu faço esse comentário porque, assim, durante muito tempo a gente foi educado de forma diferente, né? E que era mais fácil um rico entrar, um cabelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Depois eu fui descobrir que o buraco da agulha não era uma agulha, de fato, né? Era uma construção, tal, né? Mas, assim, e sem contar que a gente até uns 6, 7 anos houve aí mais de 10 mil nãos, né? Dos nossos pais e tudo mais, né? Então, assim, isso causa aí uma necessidade de desconstrução desses paradigmas, né?
e a reconstrução de outros paradigmas, outras visões, né? Eu li muito sobre esses assuntos, né? Eu não tenho a formação, mas eu fui lendo vários autores, ganhei alguns livros seus também, né? De presente eu tenho até aqui. E assim, me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito ter uma outra percepção, né? Hoje se fala de mindset, né? A gente não usava esse termo na época, mas é uma reprogramação, né? Uma forma diferente de olhar para si próprio e para a vida, né? Perfeito. Legal, Regina, muito É legal. porque algo que você citou, que é muito importante, essa coisa do dinheiro, não é só do dinheiro, são as crenças limitantes que Isso, passaram para a gente como verdade. E fato. aí a gente fica achando que é verdade. Dinheiro é sujo. Né? Então, o que isso faz na nossa cabeça? Tem uma fala do Richard Bandler que eu gosto muito. Por que eu tenho que ser eu mesmo se eu posso ser mais do que isso? É fato, Essa né? é um É fato. um Por fato. quê? Porque muitas pessoas, elas são taxadas, né? Sim. Ah, você é um burro. Então, Uhum. enquanto ela não ressignificar que o burro ali é alguém que tem alguma limitação, mas que pode ser superada. Então, veja o quanto, na comunicação, a linguagem atrapalha muito a vida das pessoas, Sem até dúvida. delas se desenvolverem, né? E aí elas não sabem que tem recursos que podem ser ressignificados. Então, é muito importante que as pessoas descubram que elas têm todos os recursos dentro delas, mas Regina, elas precisam ir em busca, né? então, eu quero aproveitar essa sua fala e colocar a segunda questão, né? Como Tá. usar esta ferramenta no planejamento da vida no dia a dia, né? É tipo assim, como é que eu saio da teoria para a prática, né? Como é que eu posso Exato. iniciar esses passos, né? Dá umas dicas para a gente aí. Eu acho que Aquelas dicas de assim, 1 milhão. dicas de 1 milhão. Eu tenho certeza que quando nós buscamos dar o nosso melhor, tomar os cuidados, né, com o que nós queremos, porque assim, a gente tem o estado atual, né, como também os coachings falam, temos o estado atual e o estado desejado. Ok. Esse caminho a percorrer depende de cada um. Não vai ser um coaching, não vai ser um terapeuta que vai fazer a mudança. Uhum. Eles fazem, na verdade, eles aplicam, como eu aplico, as ferramentas. Então, tem Perfeito. muitas ferramentas. Por exemplo, você está indo numa entrevista, né? Você vai entrevistar uma pessoa para levar um projeto. Se você ficar já na sua cabeça, ai, será? Será? Então você já está se autossabotagem. Então, a primeira Autolimitando, né? coisa, Está se limitando. autolimitando, É. exatamente. Agora você vai na certeza de dar o seu melhor, saber ouvir, saber receber o feedback também, que é muito importante, porque muitas pessoas misturam, né? O feedback não é pessoal. A pessoa ela leva tudo para o pessoal. É mais Então, fácil, né? é mais É mais fácil. fácil. É mais fácil. É Está me mais acusando fácil. do quê, né? Não Então, a precisa fazer pessoa que. que. Não, o errado é o outro, né? Eu estou certo. Sim, é o dedo em riste, né? É o Então, dedo em riste. É um para o outro, 3 para quem está sim, acusando. sim. Então, é muito importante que as pessoas percebam isso. Utilizar o rapport, utilizar, porque essa ferramenta, no dia a dia, por exemplo, o casal, vamos pensar um casal de namorado, ou o Tá. marido e a mulher, estão debatendo um conflito e muitas vezes a briga não vai acabar porque ninguém quer parar para ouvir. Esse é um dos problemas. E É. uma das ferramentas é, além de você parar para ouvir, você vai se colocar no lugar do outro e vai ouvir para sentir. É como assim, vamos falar a modo mais popular, vai sentir na pele. E aí É depois usar o você. sapato do outro, né? Isso! Aí depois você sai do seu espaço e do espaço da sua parceira e fica no neutro e observa.
Então, esse é um outro exercício fantástico, é um outro recurso que a gente tem, porque É a tudo está na segunda nossa pessoa, mente. se colocar na segunda pessoa ali, né? Sair Exatamente. do calor da discussão e ir para uma segunda pessoa olhar de fora, né? Isso, são 3 pontos, o meu, o do outro e o neutro, É isso né? aí. É um triângulo, É um porque triângulo. aí tudo muda de figura. E muitas vezes, outra coisa que dentro da PNL a gente descobriu, que às vezes a gente tem um comportamento estranho, por exemplo, tem medo de estar num auditório e tem medo de sentar no meio da sala. Sim. Por que que tem esse medo? A pessoa fica, não, eu só sento na pontinha. Aí você começa a conversar, a pessoa fala que ela já teve uma situação que limitou a saída, ela entrou em pânico. Olha Então, aí. veja bem, e a PNL pode mudar isso. É É um bloqueio, fantástico. né, Regina? É um bloqueio. A pessoa adquiriu um bloqueio naquela questão, né? E às vezes ela nem Exatamente. percebe isso, que ela ficou limitada, né, em função daquele bloqueio, né? Exatamente. E Que tem legal. muitos processos. A pessoa que rói unha. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. É um recurso da PNL que é Uhum. fantástico, que é o círculo da excelência. Ele é reconfortante, revigorante, que nós, quando, né, qualquer pessoa, quando vai se apresentar, ela entra no seu círculo de excelência e pronto. Se reveste, lógico, ela tem que estar preparada, né? Sim. Esse círculo da excelência faz as pessoas, elas depois ficam se questionando, nossa, mas era eu mesma que fiz tudo isso? Quer dizer, devolve a autoestima, Que legal, que né? legal. Então, recursos nós temos muitos. Então, eu acho que com o tempo, com esse período da pandemia, né? Esses 2 anos, todo mundo, eu posso falar de uma maneira geral, a gente não gosta muito na PNL de falar todo mundo, né? Mas É, a maioria das pessoas precisa é. voltar para si, redescobrir os seus talentos, as suas aptidões e, principalmente, buscar os recursos. Se ela não conseguir sozinha, buscar um profissional competente. Então, E Regina, ler também, né? nós vamos pedir a sua autorização para deixar seu contato aqui no final da entrevista, né? Ah, Tem sim, muitas sim. pessoas que, como o nosso tempo é sempre curto, as pessoas depois podem querer, sei lá, uma sessão, quer conversar com você, enfim, né? Se você autorizar, a Sim. gente deixa os números aí Sim, no pode rodapé da colocar meu entrevista, né? contato, meu WhatsApp, pode colocar sim. Legal, Regina. Eu vou para a terceira questão, né? É, É, como a PNL, né, e a terapia, você chama de hipnose clínica, né? A PNL sim. e a hipnose clínica mudaram a sua vida, né? Porque eu acho que é É. legal, assim, quando a gente fala da gente, é mais fácil, né? Porque Ah, sim. você já viveu tudo isso, né? É. E pode ajudar muitos que estão nos ouvindo aí, né? Sim, A melhorarem suas vidas, a se reprogramarem para o ano que vem, ter um olhar diferente, né? exatamente. Eu conheci, né, há mais de 10 anos a PNL e depois já embarquei na hipnose clínica. Porque Ah, quando as pessoas falam de hipnose, as pessoas têm medo, né? Mudou a minha vida porque eu descobri uma outra profissão, né? Porque eu fui acrescentando, sim. fui estudando e estudo até hoje. Esse é o ponto. Mas o que eu quero também colocar? A hipnose clínica, ela ajuda muito as pessoas a buscarem o seu melhor. Através de sessões, porque é bom deixar claro, as pessoas normalmente ficam assim, ai, mas hipnose eu vou dormir, eu vou Ah, falar minha senha, eu aham, vou saber o que eu falei. Isso aham, tudo é mito, é crença. A hipnose, ela faz com que a pessoa ela entre num estado hipnótico que, na verdade, é um estado de consciência alterado. tá. O que é isso? Se eu perguntar, Adeildo, você se lembra do seu primeiro prêmio? Seu primeiro prêmio grandioso? Uhum, Você vai, além de se lembrar,
vai lembrar a roupa que você estava, o que falaram para você, entendeu? Então, isso tudo é hipnose. O nascimento do seu filho primeiro, ou da sua filha. Vai lembrar. Eu tenho certeza que você se lembra de todos os detalhes. Agora, muitas vezes, a gente tem que trabalhar na pessoa o que ficou que atrapalha o desenvolvimento. Tá. Né? Aqui a gente está falando só das coisas boas. Coisas boas. Mas, muitas vezes, a pessoa não consegue avançar porque ela acabou ficando com trauma de infância. Ou traumas que vieram depois, né? Eu estive 2 meses no Sul, né? Agora, agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro e voltei em outubro, 2 meses. E eu cuidei de algumas pessoas que elas não se achavam merecedoras de serem melhores. E elas tiveram mudanças grandes. E uma foi só com uma sessão. Ela estava infeliz no trabalho. E aí a gente fez a sessão, ela não estava dormindo, ela estava com depressão. De repente, ela deu uma guinada, ela foi em busca de um curso que ela queria na juventude, que ela deixou passar. Hoje ela é assistente de veterinária, está felicíssima. Ela era soldadora, fez uma faculdade que não tinha nada a ver, estava como soldadora, cidade do interior, né? Tá. A outra se descobriu reflexologista. Veja bem, é uma pessoa que é cuidadora e, de repente, ela falou, não, eu gosto de fazer massagens. Aí eu falei, por que você não busca? Já está estudando. Então, muitas coisas, né? Outras pessoas com trauma de andar em altura. Às vezes é caso que a mãe tentou abortá-la. Porque, lembrando que na hipnose, as coisas vêm através do processo, não é mágico, mas as coisas aparecem, as situações, e a gente ressignifica e a pessoa segue a vida. Agora, é importante lembrar, que pode ter alguém aqui ouvindo e falando assim, minha tia precisa, meu irmão precisa, meu marido precisa. Isso é muito comum, mas, na verdade, muitas vezes, não adianta indicar para a pessoa, porque a pessoa precisa querer. Não tem muito mudar. Então, uma dica que eu dou, busque, principalmente nesse ano. Eu estou muito feliz que esse ano eu atendi muitas pessoas que vieram para me buscar, né? Vieram em busca de atendimento, e os resultados foram fantásticos. Então, é aquilo, a pessoa consegue ser mais. Né? Então, Regina, assim, você falando, né? E eu, assim, com esse... a gente conversou em off aí outro dia, né? E a gente nunca para aqui, né? A gente está sempre se renovando, buscando formas diferentes. E nesse ano que passou, eu tive a ideia de montar a rádio, né? Porque eu pensei assim, como levar informação de qualidade, como, sabe, fazer algo positivo para as pessoas, né? Que as pessoas, o próprio canal no YouTube, que estava lá parado, tal, né? Eu falei, não, eu vou ativar isso, mas no sentido de deixar uma contribuição para as pessoas, né? Porque a mídia normal, a mídia convencional, primeiro, ela não dá espaço para esses assuntos, né? Segundo, ela não tem interesse, ela não... Quando você consegue uma entrevista, é 5 minutos, você tem que falar em 3 minutos alguma coisa, você não tem a chance de desdobrar o assunto, né? Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho visando entrar na casa do nosso internauta, né? Do nosso Rádio ouvinte, levar informação para ele de qualidade, boa música, né? E esses conteúdos, para que ele possa, assim, refletir sobre a vida, né? E buscar essa harmonização com ele, com o próximo, né? Que a gente chama de paz, né? Então, sim, assim, Regina, é muito bacana isso que você está falando, né? A gente entrevistou agora, no dia 10 passado, também o professor Theo Mendes, um terapeuta aí, ligado aí à questão das cartas de Cristo, né?
ele falando sobre como isso mudou a vida dele. E esse mês de dezembro a gente separou só para esses temas de reflexão, né? Espiritualidade e reflexão, para que as pessoas façam esses autoquestionamentos e entrem no ano seguinte com essas melhorias na prática, né? Então, assim, vou deixar aqui o contato da Regina, quem tiver interesse, né, Regina? Eu vou para a quarta questão, Rê. Tá, deixa eu aproveitar só te parabenizar, porque eu não quero perder esse momento. Pois não. Desde que eu te conheci, eu vejo que você é um inovador, empreendedor, professor, escritor, e é um inovador. Então, mesmo que você não tenha a formação, como você falou em PNL, na verdade, você tem toda a prática, porque você tem um vigor, uma vontade de ajudar as pessoas. E eu acho que a rádio, ela atinge muita gente. E isso que é muito bacana. E essa preocupação nossa, né? Eu sempre comento nas minhas entrevistas, 2019 eu ganhei um prêmio do Comitê Mundial da Paz, né? Aí eu falei, bom, já que me deram o prêmio, eu vou lá buscar, né? Aí, só que quando eu voltei para casa, eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse prêmio, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a sociedade, né? E como o tema era Comitê Mundial da Paz, a gente centralizou a visão da rádio, né? Nessa questão da paz. E, na sequência, eu fui convidado aí para uma faculdade nova, vai chamar Sofia. Ela já está em vias de aprovação no MEC, né? E que a base também está relacionada com a paz, né? Para ensinar tolerância, empatia, né? Coisas que andam faltando um pouco por aí, né? E aí, assim, o que eu enxergo, né? Esse esforço nosso não é uma questão de seguir a corrente, mas fazendo as reflexões e ajudando as pessoas também a se acharem, né? Darem o melhor de si para si próprias e para a sociedade, né? E assim, volto a insistir, né? Você foi uma grande inspiração, né? Desde o início aí dos meus projetos aí, da própria empresa, da consultoria, enfim, né? Regina, eu tenho mais uma questão para você. Sim, pode falar. A nossa quarta questão, né? Qual a sua dica sobre gerenciamento de resultados, né? Então, assim, às vezes, vamos dizer assim, a pessoa ela sobe na balança, pesa e não fica feliz, né? Não é isso? E aí ela começa uma luta, uma revolução interna, vai buscar a dieta da lua, sei lá, né? Vai procurar algum caminho para... E aí ela vai tentando, mas às vezes ela não consegue, às vezes ela se frustra, às vezes ela começa... que vai chegar no final do ano, todo mundo promete, né? Não, ano que vem, né? Não é isso? Virada do ano. Eu vou fazer isso e isso. Mas acaba o ano e não fez. E todo ano promete a mesma coisa, né? É verdade. Conta para nós, Regina, é fácil ali não é difícil, não. Atingir resultados? Não é tão complicado, não. Como é que a gente gerencia resultado? Quando a gente foca nas soluções. Essa é a grande sacada, porque a pessoa está com problema, ela fica no problema. Então, nós temos que focar nas soluções. Quais são as soluções para esse problema? E sempre a solução está dentro do problema. É que a pessoa fica focada só no problema. Então, ela não caminha. Você quer emagrecer, você tem que fazer caminhada. Não, mas caminhada eu não quero. Dá trabalho, tem que acordar cedo. Exatamente. Tem que ter disciplina. Então, porque para nós gerenciarmos, nós temos que, primeiro, buscar os recursos. Quais são os recursos que eu vou ter para que eu possa ter resultados? Onde é que estão esses recursos? Estão sempre muito fáceis. Só que as pessoas, eu volto a dizer, elas se auto-sabotam, se bloqueiam e não enxergam. Então, essa dificuldade, porque vem também dessas gerações, não é, Adeildo? As gerações de hoje, está tudo pronto. A pessoa, ela não quer mais ler, é uma dificuldade, né? Ela quer tudo pronto, se possível, só para engolir. E aí, então, como é que faz? Eu quero fazer medicina.
o ano que vem eu quero fazer medicina. Bom, eu vou estudar para prestar o vestibular, prestar o Enem, prestar o vestibular, e aí, eu sei que eu vou ter que passar 6 anos, 8 anos, e só estudando. Eu vou ter que parar com as noitadas, pá. Não, se você quiser continuar, é problema de cada um. Sim. Mas se você quiser o resultado de você ser um bom profissional, você vai ter que correr atrás. Eu vou dar um exemplo, já que você falou que eu sou escritora. Então... eu escrevi alguns livros, mas o que está sendo agora, já está no forno, né, lá na editora, é um livro que me deu mais de 1 ano de trabalho. Veja bem, eu tive a inspiração de escrever um livro, que é sobre a vida de um padre capuchinho, né, o padre Valmor Pastre, que faleceu há 1 ano e 9 meses, e eu tive que buscar a ficha dele desde quando que ele entrou no seminário. Deu muito trabalho. Por quê? Mas eu fui buscando, fui pegando o telefone de um, contato de outro. É trabalhoso? É. Mas o resultado é fantástico. Não tem dúvida. Então, a gente começa. Aí, uma pessoa que conheceu, eu também quero falar sobre ele. É por isso que eu estou buscando. Como é que eu gerenciei para ter os resultados? Eu fui em busca, é aquilo, sai da cadeira e vai. Vai entrando em contato com as pessoas. Isso exige vontade, perseverança, persistência, porque às vezes vem o desânimo. Não tem dúvida. Não tem dúvida, porque a gente se sente um pouco sobrecarregado. Mas só que a gente lembra que a gente pode ser melhor. E aí a gente corre atrás e faz, e realiza nossos projetos. Então, né? Regina, essa coisa do objetivo, né? Eu, assim, com esse meu negócio da consultoria, eu vivo falando, né, de visão, missão, valores, né? E o alinhamento disso com a estratégia e tal. E eu acho, assim, que a pessoa, quando ela se autodescobre e ela entende a sua missão, né? E ela consegue trabalhar vamos dizer assim, ela adquire uma visão, ela passa a ter uma missão, né? E tendo uma missão, ela vai trabalhar dentro dos valores dela. E eu acho que fica mais fácil esse entendimento, né? E aí depois se desdobra nos esforços, né? Nos pequenos projetos, e a coisa vai acontecendo, né? Regina, assim, nós estamos ansiosos aí na espera do seu livro, né? Assim que sair, nós vamos convidá-la novamente aqui para falar exclusivamente da Regina escritora, né? Eu já agradeço de antecipada. Nós ficamos muito felizes aqui com a sua vinda, né? Regina, nosso tempo aqui é sempre assim, quando a prosa está boa, o tempo está acabando, né? Mas eu queria, assim, que você fizesse suas considerações finais, né? E já de antemão te agradeço aqui por ter aceitado o nosso convite. E nós estaremos aí, assim que sair o livro, eu quero fazer uma outra live contigo, falando sobre esse assunto, né? Dando mais detalhes, né? Você foi fundo, foi lá nas raízes, né? Buscar as informações, é muito interessante. Fez uma pesquisa histórica, né? É muito bacana, Regina. Regina, a palavra é sua. Bom, olha, em primeiro lugar, é bom, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Todas as pessoas, não existe ninguém igual, né? Nem em pensamento, nem em comportamento, nem em atitudes. Porque nós temos os recursos, as ferramentas, só que muitas vezes é bom lembrar que não é uma caixinha quadrada que a gente põe a pessoa e sai o resultado. Muitas vezes eu começo o trabalho e eu tenho que buscar outras ferramentas. Cada caso é um caso. É bom a gente lembrar. Mas que existem soluções para tudo. E eu acredito muito na força desse trabalho e no resultado. Então, de hipnose clínica, porque eu uso junto a PNL, né? Então, eu quero também, mais uma vez, agradecer a essa oportunidade, que é fantástica. Eu adoro sempre falar com você. Precisamos marcar um café, que faz tempo que a gente não se vê. Essa pandemia aí nos atrapalhou nossos cafés aí. Exatamente.
Mas daqui a pouco eu vou para a terceira dose aí, nós estamos livres. Eu também, está pertinho já, para a gente se encontrar, Legal, e será sempre um encontro maravilhoso. legal. E eu te parabenizo, principalmente pelos temas que você escolheu. Eu acho que é muito significativo para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque há uma busca incessante de se encontrar. Existem muitas pessoas que estão, nesse momento, muito perdidas, não conseguem mais enxergar as suas qualidades, as suas competências, né? Então, é muito, muito importante. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Imagina, Regina, o prazer é todo nosso, e você é convidada aqui, né, do nosso canal aqui, na nossa rádio. Nós estamos aí com vários projetos para o ano que vem, inclusive estamos entrando agora com o programa Arte em Foco, com a professora Marília, que é amiga sua. O programa estreia agora nesse sábado, né? É um programa dedicado em homenagem ao Chico Buarque de Holanda, né? E aí são um trio que vai apresentar o programa, e a gente tem feito, assim, aberto o canal para que haja realmente isso, né? Trazer cultura, entretenimento, educação de alto nível para as pessoas. Regina, mais uma vez, muito obrigado, e um abraço virtual para você. Para você também, querido. Um grande abraço. Obrigada.